Olá, hoje eu trago um assunto que é de extrema importância. Sabe por quê? Porque é um problema muito comum. Existem pessoas que recaem vez após vez nos mesmos erros, mesmo querendo abandonar. E isso é uma coisa muito triste. Por exemplo, a pessoa que gasta demais, acaba se endividando, arrumando confusão na sua vida financeira. Ela quer abandonar essa prática, mas de repente ela se vê gastando de novo. Ou a pessoa que se embriaga e fica triste por aquilo, fica mal e de repente ela bebe novamente e se embriaga de novo. A pessoa que conta mentiras, a pessoa que perde a paciência, acaba explodindo com gente querida, brigando, fica mal, fica chateado, mas de repente comete o mesmo erro e aí até acaba arrumando a desculpa de que não, eu sou uma pessoa explosiva mesmo. Tem aqueles que, vez após vez, veem pornografia, caem no pecado, na masturbação, querem se livrar disso e não conseguem. Fica procrastinando na internet, perdendo tempo com redes sociais, canais, filmes, séries. A consciência pesa, decide abandonar isso, mas não consegue. E sabe, essa recorrência nesses erros dura meses, anos e para alguns a vida inteira. E a pessoa não consegue se livrar. Eu conheci pessoas que ficavam profundamente chateadas com as suas explosões de raiva. Não gostavam de ficarem tão bravas, brigarem com os outros, ferindo pessoas, mas continuavam explodindo. Eu tive um amigo que assistia pornografia chorando, de tanto que queria abandonar aquilo, mas não conseguia. Realmente este é um problema muito sério. E isso pode estar acontecendo com você, ou com alguém que você conheça, ou pode vir a acontecer com você. Esses erros são pecados que fazem muito mal. Estragam o nosso relacionamento com Deus, nos deixam mal com a gente mesmo, nos escravizam e machucam e destroem. Qual o motivo disso recorrer tanto e repetir e repetir e repetir? E como resolver isso de uma vez por todas? Quando nós lemos a Bíblia, nós deparamos com um livro chamado Juízes e ficamos assustados, na verdade, com o que acontecia com o povo de Deus, os israelitas, naquela época. Deixa eu ler para você. Juízes diz assim: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. E sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. O que aconteceu aqui em Juízes, capítulo 2, é que a narrativa de que quando o grande líder de Israel, Josué, e todos da sua geração morreram, surgiram novas gerações de israelitas, gente do povo de Deus, que viveram o que nós chamamos do trágico ciclo de falhas. O ciclo de pecar, eles pecavam contra Deus e sofriam castigo, porque todo pecado nos castiga. E o próprio Deus enviava opressão de outros povos inimigos. Então eles sofriam e clamavam. Então o ciclo é pecado, castigo, clamor. Pediam a ajuda de Deus. Deus é misericordioso e ele socorria seu povo. E então vinha a libertação. Deus enviava um juiz, que era um líder libertador, e os livrava. E o que acontecia então? Depois de algum tempo, eles voltavam a pecar e esse ciclo ia se repetindo, só que essa espiral era sempre para baixo, o povo sempre se afundando mais e mais em seus próprios erros e pecados. Sabe, esse é o triste relato da história pessoal de muita gente e talvez da sua história também. E eu trago uma boa notícia. As razões para esse mal terrível acontecer com você, comigo, e como vencer este problema de uma vez por todas, isso está na palavra, porque Deus não quer isso para nós e Ele tem uma direção para nós. Juízes capítulo 2
em um versículo, 2 versículos, parecem apenas detalhes, mas que trazem toda a solução. O versículo 10 diz assim: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Grave bem isso, não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E lá no versículo 19 diz que eles recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Esses 2 versículos nos mostram 2 razões para ficar repetindo o mesmo pecado num ciclo de falhas terrível, e também 2 saídas. A primeira razão é a falta do conhecimento de Deus. Tem muita gente querendo se livrar dos seus erros sem se preocupar em conhecer a Deus, e não é assim que funciona. Aquela geração de israelitas, depois de Josué, não conhecia nada sobre Deus e não fazia questão de conhecer. Não sabia quem Deus era, não sabia o que Deus falava, o que ele ensinava, e não sabia o que Deus fazia, as suas obras. Eles eram apenas religiosos, eles tinham uma religião, mas que não era uma experiência real de conhecimento de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus como nosso Senhor, nós sempre acabamos nos tornando escravos do pecado. Outros senhores maus nos escravizam. E o nosso esforço próprio é insuficiente, porque nós somos acometidos do que a teologia chama de depravação total. Eu, por mim mesmo, por mais que me esforce para vencer as minhas compulsões, vícios e pecados, não consigo, porque eu sou totalmente inclinado ao pecado. Então, se a falta de conhecimento de Deus é a razão, qual é a saída? A saída para você é buscar um relacionamento pessoal, profundo e verdadeiro com Deus. Então, achegue-se a Deus através de Jesus Cristo, pois só Ele pode reconciliar pecadores com Deus Santo. Deus nos mantém distantes dele e nós somos inimigos de Deus pelos nossos pecados. Entretanto, Jesus Cristo morreu por nós. E quando cremos nele, entramos num relacionamento real com Deus. E aí, então, tendo crido em Jesus, aprofunde o seu conhecimento de Deus diariamente. Tenha todos os dias, sem pressa, através de 2 meios, uma interação profunda com Deus. Que meios são esses? A Bíblia e a oração. A Bíblia é a revelação de quem Deus é, do que Ele fala e do que Ele faz. E a oração é o modo de Deus falar ao nosso coração e de nós também nos dirigirmos ao Senhor. Somente o conhecimento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus vai gerar o temor que a gente precisa para abandonar o pecado. Aquele povo de Israel não temia Deus porque não conhecia, e então eles se entregavam ao pecado. A segunda razão que esses 2 versículos mostram, principalmente o versículo 19, é que eles se recusavam a abandonar suas práticas e os seus maus caminhos. Então, além de não conhecerem a Deus, eles tinham uma falta de arrependimento verdadeiro. Os israelitas não se arrependiam dos seus pecados. Eles apenas se sentiam mal com as consequências dolorosas, porque então vinham os midianitas como castigo de Deus, escravizavam eles e eles sofriam. Vinham os filisteus e se apoderavam deles e eles sofriam. E sofrendo as consequências do pecado, sendo derrotados, escravizados, eles clamavam pela ajuda de Deus. E esse clamor não era um arrependimento genuíno. Sabe, não sei se acontece com você, mas é muito comum uma pessoa, depois de pecar, chorar diante de Deus, pedir perdão, prometer que não vai mais fazer aquilo e continuar vivendo do mesmo jeito. Esse é o falso arrependimento. A saída é arrepender-se verdadeiramente. De maneira bem resumida, o que é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento bíblico. Envolve 3 coisas. Grave elas e pratique. Primeiro, o arrependimento verdadeiro inclui renovação da mente, do modo de pensar, abandono da prática do erro e adotar a prática da justiça de Deus, ou seja, do padrão que agrada a Deus. Vamos ver um por um, rapidamente. Renovar a mente. Renovar a mente significa conhecer o que Deus diz na palavra, dele mesmo, a Bíblia,
sobre aquele pecado. Então você vai abrir sua Bíblia e você vai procurar saber o que Deus diz sobre aquele pecado que você está cometendo. Você vai ter que aceitar e acreditar e abraçar aquilo que Deus está dizendo. E então você precisa confessar a Deus que tem errado contra Ele, concordar com Deus que você tem falhado contra Ele, pedir perdão e confiar na misericórdia e no sacrifício de Jesus. Eu me lembro de Romanos 12, 2, que diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Se a Bíblia não mudar a nossa maneira de pensar sobre tudo, e principalmente sobre os nossos pecados, Deus não vai nos transformar. Nós temos que deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça tudo que estiver ao seu alcance, dia após dia, semana após semana, para renovar sua mente com a Bíblia, a palavra de Deus. Tenha o seu tempo diário de leitura da Bíblia. Tem que ser sagrado, tem que ser profundo, tem que ser sem pressa. Seja assíduo numa igreja, mas uma igreja que ensina a Bíblia, que pregue a Bíblia. Participe de grupos pequenos de estudo da Bíblia, classes de escola bíblica, cursos bíblicos, ouça mensagens da Bíblia, vídeos, assista vídeos e pregações baseadas na Bíblia, que a sua mente seja renovada pela verdade da Bíblia. O arrependimento envolve, em segundo lugar, abandonar a prática do erro. Sabe o que é abandonar a prática do erro? É identificar o pecado que você tem cometido, ser transparente consigo mesmo e com outros e decidir abandonar, planejando como você vai abandonar e quando vai abandonar. José nem tinha pecado ainda e nem cometeu adultério, mas quando ele percebeu que a esposa do chefe dele estava tentando ele a adulterar e ele sentiu que aquela tentação era perigosa, a Bíblia diz que ele passou a evitar aquela mulher. Ele evitava se encontrar com ela. Ele já sabia onde ela estava, para onde ela ia, os momentos do dia, os lugares, ele ia para longe. Deixa eu dar um exemplo de um pecado muito comum hoje em dia, que é o pecado da pornografia. Por exemplo, se você percebe que assiste pornografia no fim do dia ou à noite, de madrugada, você identifica isso. Nesses horários, então você vai decidir não ficar sozinho. Ou nesses horários você vai ficar longe da internet, do celular, do computador. Quando eu era jovem, bem novo, a pornografia estava nas bancas de jornais. E eu lembro dos conselheiros dizerem assim: olha, meu filho, você tem que ficar longe das bancas, passe longe das bancas de jornal. Então a gente tinha que dar a volta, atravessar a rua e nem chegar perto da banca de jornal. Precisa evitar o pecado. Se for o pecado da embriaguez, mesma coisa, identifique em que horários da semana você começa a beber e não para mais. Decida que você vai para outro lugar, vai se encontrar com outras pessoas e vai fazer outras atividades. Uma prática muito poderosa que nos ajuda a abandonar a prática do erro e enfraquece o poder do pecado, sabe qual é? É a transparência, é abrir o jogo com uma pessoa de confiança, um crente maduro, que teme a Deus e que é um exemplo para a sua vida. Se você abrir o jogo totalmente, escancarar o seu vício, o seu pecado, suas faltas, e combinar com essa pessoa um sistema de prestação de contas, você vai conseguir ter uma ferramenta poderosíssima para abandonar o pecado. Essa medida de ter um parceiro não é opcional. Tiago 5,16, a Bíblia Sagrada diz assim: portanto, é uma ordem de Deus, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A cura acontece quando eu confesso meu pecado para alguém que pode me ajudar e eu oro com esta pessoa. Arrependimento é renovar a mente, abandonar as práticas erradas e adotar a prática da justiça de Deus, ou seja, adotar na minha vida o comportamento que é certo aos olhos de Deus. Envolve determinar aquilo que é correto e que vai entrar no lugar daquilo que é errado. Então, por exemplo, no caso do vício em álcool, se você no final do expediente vai para o bar, então no final do expediente você vai pegar um par de tênis e vai fazer uma caminhada ou uma corrida. Ou você vai se encontrar com um amigo para fazer um estudo bíblico, um discipulado.
Se o problema é a pornografia, no final do dia, ao invés de ficar sozinho com o seu celular, você vai jogar futebol com seus amigos, você vai fazer uma caminhada ouvindo a Bíblia, você vai servir como voluntário num asilo, numa creche, na PAI. Sempre substitua o comportamento errado por um comportamento novo e sempre mantendo essas duas coisas, o seu tempo a sós com Deus e a prestação de contas com uma pessoa de confiança. O arrependimento verdadeiro nunca acontece sem essas três ações: renovar a mente, abandonar o que está errado e adotar a prática de coisas novas que agradam a Deus. Assim você vai ficar livre desse ciclo de falhas que tem enfraquecido e destruído tanta gente, tanta família, tantas igrejas. A saída, um relacionamento pessoal íntimo, profundo com Deus, e o arrependimento verdadeiro, caracterizado pela renovação, abandono e adotar novas práticas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e isso vai dar certo se você seguir essas orientações da palavra dele. Que Deus te abençoe.